assassinaram e assassinam milhares de pessoas. E eles não têm vergonha. Agora eu acabei de ver a presidente do PT fazendo um discurso inflamado, onde manifestou seu apoio ao governo corrupto do PT, né? Chamando novamente para uma ação, uma manifestação, tentando tirar um criminoso, ladrão da cadeia lá de Curitiba. Nós não aceitamos isso. E, além de tudo, eles estão sempre apoiando a ditadura de Maduro. Do PT, deputada Gleice, do Rio Grande do Sul. Não, Paraná. Oh, desculpa, Paraná. Paraná. Também do Sul, né? Do nosso Brasil. Obrigada, senhora presidenta, senhores deputados, deputadas, quem nos acompanha pelas redes sociais. E eu venho falar aqui de um ano da prisão do nosso presidente Lula. Agora, dia 7 de abril, faz um ano que um homem foi encarcerado num processo que não tem provas, que sequer tem crime devidamente tipificado no ordenamento penal brasileiro. Lula é vítima de um PowerPoint, das convicções de um procurador de primeira instância do estado do Paraná, o doutor Daltan Dallagnol, e da perseguição implacável de um juiz que se dizia neutro, Sérgio Moro, e que recentemente assumiu o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro, mostrando seu lado político. Lula foi vítima de condução coercitiva espetacular, de escutas ilegais, de abusos no processo penal. E agora nós descobrimos que tudo isso tem algo mais forte por trás, que não só as acusações contra Lula de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro, como quiseram demonstrar. O que está por trás é um interesse sem precedente do Departamento de Justiça norte-americano, que desde 2009 está treinando os componentes da força-tarefa da Lava Jato. Em 2009, o DOJ fez aqui no Brasil um treinamento e tirou como objetivo uma primeira operação, uma operação prática de treinamento, que foi a Lava Jato. E quem era o objetivo dessa operação? Além de lideranças do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje fica claro porque Lula era o objetivo dessa operação, porque Lula era foco, porque Lula defendia a nossa soberania nacional. Foi Lula quem descobriu o pré-sal, foi Lula que investiu nos BRICS, foi Lula que investiu na Unasul, foi Lula que abriu novos mercados ao povo brasileiro, ao setor produtivo brasileiro, tirando o Brasil da posição subalterna com os americanos. E hoje nós estamos vendo exatamente o contrário. Bolsonaro devolve o Brasil a bater continência aos Estados Unidos e a se subjugar aos interesses americanos. As indústrias das delações deixam evidente o caráter de perseguição a Lula. A OAS fez negociação com seus executivos, pagando a cada um R$1 milhão para que corroborassem com a delação do seu chefe, daquele que entregou o Lula depois de 2 vezes ter negado qualquer envolvimento com o presidente, o senhor Léo Pinheiro. Depois ficou mais claro ainda os acordos de leniência que foram feitos com a Petrobras e com a Odebrecht. O acordo com a Petrobras é um acordo de lesa pátria, entregou o nosso pré-sal, entregou informações relevantes para os americanos, sequer sem serem formalizadas. Aliás, está no convênio assinado por procuradores de primeira instância, por juiz de primeira instância, que não precisava formalidade para entregar as informações. E agora descobrimos recentemente, nessa semana, o acordo feito com a Odebrecht na Suíça, mediado pelos Estados Unidos, para também entregar várias informações. Isso tudo rendeu ao Ministério Público Federal e ao juiz Sérgio Moro da Lava Jato R$9,3 bilhões. A leniência paga, cujo 80% vieram para essas instituições. Portanto, eu venho aqui fazer uma acusação. Quem teria que estar preso não era Luiz Inácio Lula da Silva. Quem teria que estar preso é Daltan Dallagnol, é Sérgio Moro, porque esses sim incidiram em crime, primeiro, de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Entregaram informações relevantes da Petrobras e da Odebrecht aos Estados Unidos e Suíça para prejudicar as empresas e o Brasil
Abril e receberam por isso 9,3 bilhões de reais. Segundo, eles incorreram também no crime de lavagem de dinheiro, Lei 9.613. Criaram um fundo que já tem dinheiro e queriam criar uma fundação a despeito da PGR para receber dinheiro em troca de terem dado as informações. Isso é lavagem de dinheiro. Terceiro, atuaram em conjunto e de maneira organizada e hierárquica para desviar recursos públicos por fora do orçamento, ao colocar esses recursos num fundo e numa fundação. Portanto, eles incorrem em formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal. E, por fim, usaram recursos obtidos de forma ilícita para sustentar e promover atividades de interesse pessoal de seus gestores, além de interferir em questões de governo. Isso é organização criminosa, Lei 12.850. Portanto, eu acuso a Operação Lava Jato de incorrer em 4 crimes, deixando preso um homem inocente. Mas nós vamos resistir e nós vamos tirar a limpo isso. A nossa luta é pelo direito do povo, a nossa luta é por soberania. Por isso, Benedita, está certa você aqui de convocar para a Jornada Lula Livre, que começa dia 7 de abril e vai ser uma jornada sem tréguas para a gente liberar aquele que foi o maior presidente que esse país já teve. Tirou gente da miséria, deu dignidade ao Brasil, lutou pela nossa soberania e foi uma época de desenvolvimento econômico e social sem precedentes na história desse país. Lula, você merece o nosso respeito. Nós estamos com você, jamais te deixaremos. E os seus algozes um dia vão sim se confrontar com a história e com os crimes que cometeram. Saindo do Paraná, vamos ao Rio de Janeiro. Deputada Benedita da Silva, você tem 3 minutos. Para que esses milhões de estudantes não fiquem com medo de não conseguir fazer a prova do Enem e para que esses milhares de trabalhadores e de famílias tenham também os seus direitos assegurados. Muito obrigada, presidente. Okay. Deputado Alexandre Frota, com a palavra. Presidente, deputados, deputadas, quando eu vejo alguém do PT falando, eu quase acredito, quase, mas a gente não acredita. O PT é o partido da corrupção e especialmente o seu líder sinistro, aquele que se diz o homem mais honesto do Brasil, mas que foi denunciado, investigado, preso, julgado e condenado por 24 anos, arruinou a vida dos mais necessitados, do brasileiro, mentiu para o povo brasileiro. Ao se tornar presidente, o pai dos pobres surfou na onda de um Brasil arrumado pelo seu antecessor e por um extraordinário momento econômico mundial. E ao invés de implementar as reformas que o país precisava, investiu no populismo fácil. Disse que implantava a luta pelo povo, mas na verdade fez outra coisa. Se tornou um pescador de ilusões. Já em seu segundo mandato, o país foi colhido por um tsunami da crise. O enganador se dizia responsável e honesto, como um populista barato poderia gritar aos 4 cantos, mas ao contrário do que se deveria fazer, ou seja, anunciar medidas de contenção e prudência à população, logo partiu para sua especialidade: mentir, roubar e enganar. O Brasil é um país pobre e um dos que possuem menores taxas de poupança interna. A lógica diria para poupar, mas desde quando essa gente de esquerda pensa em lógica? Desde quando lhes interessa a verdade e o bom senso? Repetiram a exaustão as glórias de um país que jamais existiu. E convenceram a maioria desinformada dos brasileiros, infelizmente, e viveriam como ricos. Deu no que deu: 14 milhões de desempregados. Desempregados com carros, mas sem dinheiro para IPVA, gasolina, com iPhone novinho, mas sem crédito para as ligações, com geladeira, TV, micro-ondas, mas com a energia cortada por falta de pagamento. Eu estou mentindo? Não.
Por outro lado, na mesma intensidade em que destruiu os pobres, fez a maior alegria jamais vista pelos bilionários, aqueles bilionários da pátria, banqueiros, empreiteiros, industriais, varejistas e outros poderosos amiguinhos da economia. Mais um minuto, por favor, presidente, por gentileza. Que assistiram aos próprios patrimônios atingirem alturas imorais diante do caos econômico produzido pelo governo do PT. Nunca antes nesse país, como sempre repetiu o falsário, bandido e ladrão, houve tamanha transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Finalizo com uma mensagem que certamente virão aqui com aquele papo petista. Vocês não gostam de pobre, não gostam que pobre tenha carro, celular, viagem de avião e tudo aquilo que eles vivem falando. Deixem de ser tendenciosos, mentirosos e vão se informar. Mais de 65 milhões de pessoas, 65 milhões de pessoas estão com seus nomes negativados por inadimplência. Então, parem de repetir essas besteiras, os mantras da esquerda. Será melhor para vocês. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, usando o tempo de liderança, Wildo Rocha, do MDB. Do AOB, quem ganha é o presidente e quem ganha aqui. Quem ganha é o Brasil. Presidente, um minuto, por favor, presidente. Pode. Ok. Há muito sabemos que o nosso Código Penal ele é extremamente ultrapassado. Estamos sempre vendo os absurdos que o Código Penal propõe. O pacote anticrime do Dr. Moro prevê alterações em 14 pontos, incluindo o Código Penal e de processo penal. Nós precisamos avançar com isso, nós precisamos modernizar esse momento da história do Brasil. Nós precisamos aqui assumir o compromisso com o povo brasileiro de apoiar as medidas que combatam as organizações criminosas e corruptas desse país. Precisamos endurecer nossas leis, dar credibilidade ao judiciário e, principalmente, respeitar os nossos direitos. E as regras precisam mudar porque hoje realmente são muito leves. Muito obrigado. O próximo a falar é o delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro. Logo depois, um minuto, senhor. Presidente, teria um minuto, presidente? Ok. Vejam, amigos, o PT, o PSOL e o PCdoB gritam aqui, ditadura não, mas apoiam a ditadura de Maduro. No momento em que a Venezuela vive o escândalo, a escalada da violência, centenas de inocentes mortos, fome, miséria, esses três partidos apoiam exatamente esses crimes. E não vamos esquecer, em Manágua, a capital da Nicarágua, quando o PT subscreveu a resolução final do 23º Encontro do Foro de São Paulo, ampliando a Maduro seu poder de carniceiro, assassino e ditador, dando triunfo à ditadura da Venezuela. Assassinaram e assassinam milhares de pessoas. E eles não têm vergonha. Agora eu acabei de ver a presidente do PT fazendo um discurso inflamado, onde manifestou seu apoio ao governo corrupto do PT, né? Chamando novamente para uma ação, uma manifestação, tentando tirar um criminoso, ladrão da cadeia lá de Curitiba. Nós não aceitamos isso. E, além de tudo, eles estão sempre apoiando a ditadura de Maduro. Muito obrigado. Ok. Ok. O próximo a falar é Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. 3 minutos.